Oi, gente. Olá. Vamos dar sequência então às explicações que se referem à titulação de ácidos fracos, tá certo? Nas quais, como a gente havia mencionado, se inserem todos os ácidos orgânicos, todos os ácidos orgânicos fisiológicos, tá certo? Tudo aquilo que você viu da bioquímica na graduação, um tal de ciclo de Krebs, uma tal de fermentação, processos respiratórios, todos esses ácidos orgânicos seguem mais ou menos esse regime. E por que não dizer também os aminoácidos, que não é propriamente assunto de hoje, mas eu vou utilizar um como exemplo de um ácido fraco. Vários dos aminoácidos são considerados ácidos fracos e, por conseguinte, proteínas das quais são feitos os aminoácidos também podem ser considerados como ácidos ou bases fracas, dependendo da distribuição desses aminoácidos, ok? Bom, essa história ela vai começar, vamos colocar aqui algum título como sendo titulação, tá? Titulação de ácidos fracos, alguma coisa parecida com isso, ó, titulação de ácidos fracos. E uma coisa também muito importante, rede de carga líquida, tá? Rede de carga líquida. Isso aqui é um assunto muito presente, muito importante, que tem a ver com a titulação de ácidos fracos, como nós veremos, e que está diretamente relacionado com determinados problemas em biotecnologia, como fenômenos de adsorção, fenômenos de interação ou não interação de compostos sobre superfícies sintéticas, semissintéticas ou mesmo biológicas, ou seja, o que aquela substância pode exibir como carga, se é que ela exibe como carga, e como que essa carga, ou ao contrário, a sua neutralidade, podem influenciar numa interação, numa resposta, numa ligação a uma nanopartícula, por exemplo, a uma superfície plástica, a um anteparo, a um polímero biomimético, algo dessa natureza, tá bem? Bom, então essa história ela vai começar mais ou menos de onde nós paramos. Onde é que nós paramos? A gente parou o seguinte, a gente tem uma equação bastante universal que relaciona as concentrações de base e as concentrações de ácido, certo? Com um valor de pK que, mais uma vez, reforçando, nada mais é do que uma função logaritmo, ou antilogaritmo, né, ou menos log, de uma constante de equilíbrio de dissociação, uma constante termodinâmica de equilíbrio de dissociação. Então a gente parte dessa equação. Nós deduzimos a partir de um vídeo passado, de uma aula passada, né, da aula passada, que isso também pode ser tratado dessa forma. O pH vai ser igual a pKa mais fração de base, lembra isso? Em vez de você ter log de A, a gente trabalha isso como fração de base, e aqui 1 menos a fração de base, tá certo? Tanto é que é possível você criar, a partir daí, uma titulação mais simples, né? Na qual você estabelece aqui a fração de base, que como fração, por definição, vai de 0 até a unidade, né? De 0 até 1, e aqui você estabelece um pH. E a gente viu que quando você titulava isso, naquela função curva do R, você tinha um ponto médio aqui, que retrata o valor de pK. Ok? Perfeito. Bom, ocorre que a gente precisa definir um pouco algumas coisas em relação a essa rede de carga líquida, a funcionalidade dessa rede de carga líquida, tá bom? Vamos chamar essa rede de carga líquida aqui, ó, rede de carga líquida, vamos chamar de QNET. Por quê? Porque é chique pra caramba. Q de carga, net de rede, tá? Essa rede de carga líquida, ela diz respeito à somatória de todas as cargas positivas, tá? Todas as cargas positivas e todas as cargas negativas que existem naquele sistema. Pode ser, portanto, um ácido orgânico poliprótico, né, capaz de dissociar vários prótons, ou pode ser um aminoácido, que por definição é poliprótico, é um ácido fraco poliprótico, né? Aminoácido, quer dizer, tem um ácido, que é um ácido carboxílico, não sei se você lembra disso da graduação, a gente vai rever, e tem uma parte amina. E tanto a parte amina quanto o ácido carboxílico podem se comportar como doadores ou aceptores de próton. Então, o aminoácido, qualquer aminoácido, tem por definição, se estiver livre,
por definição, ele é um ácido poliprótico, né? Bom, uma outra forma da gente representar essa somatória de cargas seria desse jeito. Essa rede de carga líquida, ela pode muito bem então ser representada pela somatória das cargas que são cargas em base, chamadas de cargas em base, e, por assim dizer também, das cargas em ácido, tá? Ou seja, cargas que são consideradas em base e cargas que são consideradas em ácido. Bom, o que a gente está querendo dizer com essas cargas consideradas em base? Vamos dar um exemplo então. Vamos dar um exemplo aqui, que é o exemplo do glutamato. Sabe o glutamato monossódico? Então, o glutamato monossódico, que é aquele composto do shoyu, né, que você usa para temperar, muito presente na comida de origem chinesa, é um aminoácido. Tá? O glutamato é um aminoácido. E a estrutura do glutamato é essa daqui. H3N+. Isso. Tá? A estrutura do glutamato vai ser essa daqui. Ó. Você tem, não vamos prestar muita atenção em termos de estrutura de aminoácido, ele é um aminoácido, porque não nos interessa no momento, não é uma aula de aminoácidos. Acho que a aula de aminoácidos, inclusive, é a próxima. Tá? CH2, CH2, COOH aqui embaixo. Então, aqui você tem a estrutura de um glutamato. Então, mudando a corzinha aqui, veja que a gente tem um ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó, em que é possível haver uma dissociação, não é? Nesse ponto aqui, por exemplo, eu posso dissociar o elemento, que é o ácido carboxílico, em H+, mais CO-, tá certo? E tem um valor de pK associado, já vimos então que é o pK. O pK aqui é considerado em torno de 2,2, tá certo? Pois bem, veja que aqui você também tem um outro ácido carboxílico e que também vai exibir um valor de pK relacionado à sua capacidade de dissociação, que nesse caso vai ser um pK de 4,3. Relembrando essa história de pK, significa que se esse aminoácido chamado glutamato for colocado for colocado num copo d'água lá com pH 4,3, ou seja, o valor do pK, significa que 50% das espécies estarão na forma COH e 50% das espécies na forma CO-, né? Tá bem? E você tem também aqui, ó, um outro elemento que é um grupo amino e que possui um pK de 9,7. Então você tem aí 3 pontos de dissociação. Então a gente pode dizer que o glutamato é um ácido triprótico, né? Ele tem a capacidade de dissociar nesses 3 pontos aqui, tá certo? O que a gente está chamando de carga de base? Carga de base representa a carga que esse glutamato possui, no exemplo aqui do glutamato, em cada um desses pontos, tá certo? Se não, vejamos, base é um composto capaz de receber um próton. Então a gente tem, se você parar para prestar atenção, no pH de 2,2, a gente tem esse grupamento químico que é capaz de receber um próton. Qual que é a carga desse carboxilato? A carga desse carboxilato aqui é -1. Então essa é a carga em base dele, é -1. Né? Tá certo? Essa é a carga em base dele, -1. Se a gente pegar o outro carboxilato, pK de 4,3, a gente vai ver que a estrutura em base também é um outro carboxilato, que é capaz de receber um H+, e se transformar em ácido carboxílico. Pois bem, a carga em base também é -1 aqui, né? Também é -1. E o terceiro, se nós pegarmos aqui, ó, pKa 9,7, qual que é a carga em base dessa amina? Veja que se a gente colocar aqui, vou até mudar de corzinha, está com uma carga positiva, né? Mas está com uma carga positiva como um doador de um próton, não é isso? Então se a gente colocar aqui, ó, esse H3N+, ele pode se dissociar em H+, mais NH2, ou H2N, como queira, tá bem? Então aqui você tem uma carga em ácido, né? E ela é positiva e unitária. E aqui você tem uma carga em base, que é neutra, não tem carga. Então a gente está falando que você tem essa estrutura aqui, que é um grupo amino, e que portanto vai ter uma carga em base neutra, tá certo?
Então essa é a noção do que se chama de carga em base. Então a gente pode dizer que para uma estrutura monoprótica, né, uma estrutura monoprótica qualquer, essa rede de carga líquida, ela representa uma somatória, portanto, desse QB, que seria dessa carga de base, igual está lá, e mais a carga do ácido. Só que a carga do ácido, como a gente está tratando de que naquele ponto você tem um próton, ó, nesse ponto você tem um próton, nesse ponto você tem um próton, a gente também pode tratar, em vez de carga do ácido, falar em fração do ácido. Certo? O que é a fração do ácido? Seria FA. Ora, a gente não definiu FB, viu? Ó, vou colocar em rosa. A gente não definiu FB, não seria a fração de base? FB vai de 0 até 1, né? De 0 até 1 aqui, ó, a fração de base. Então por que não definir também FA? Sendo que esse FA também vai de 0 até 1. Tá? Então, retornando, eu tenho a capacidade de absorver, uma chamada carga em ácido, deixa eu pegar o branquinho novamente, carga em ácido, eu tenho a capacidade de exibir essa carga numa forma neutra aqui, ó, carga em ácido, ou numa forma positiva, né? E como você tem somente um próton aqui que está sendo somado, ou que está sendo retirado, a gente pode chamar então que essa carga pode ir de 0 até 1, ou seja, em 0 ela não está exibindo nenhum tipo de carga em ácido e 1 está exibindo a carga total. Então a gente tem uma expressão aqui, essa expressão que representa a rede de carga líquida de um composto qualquer, tá certo? E a gente pode explorar um pouco mais essa função. Para explorar um pouco mais essa função, o que a gente tem que fazer, aliás, para evitar, na verdade, para evitar que o computador coagule de uma hora para outra, eu vou salvar esse aqui como primeiro quadro, tá bem? E vou abrir um novo quadro aqui para a gente continuar trabalhando. Beleza, tá aqui, ó. Que seria o quadro 2, né? A gente vai continuar aqui como sendo o quadro 2. Aliás, dá para ter escrito mais embaixo, não pensei nisso, sabe? Quer ver, ó? Bota um hashtag aqui, ó. Se a gente descer aqui, na verdade eu tinha que ter colocado ele em cima e não embaixo, né? Então tá. Nada mais simples, ó. Show, ó. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Então a gente escreve aqui em cima, quadro 2. Bom, então a gente já tem a seguinte situação. Vou botar o hashtag aqui. A gente já tem a seguinte situação, então, que a minha rede de carga líquida pode ser representado pela minha carga em base mais a fração de ácido. Mais uma vez, por que eu estou buscando essa rede de carga líquida? Isso é uma coisa que interessa muito a biotecnologia. Tá? A rede de carga líquida, ela te confere, ela te informa sobre a carga positiva, negativa ou neutra, né? E a quantidade dessas cargas, se estiver positiva ou negativa, num determinado composto, que pode ser um polímero de interesse biológico. Pode ser um polímero biológico ou um polímero sintético de interesse biológico, tá? Para adsorções em células, para o trabalho com nanopartículas, uma série de situações. Mas vamos voltar aqui nesse formalismo. Então a gente tem que a rede de carga líquida vai ser a soma da carga em base mais a fração de ácido. Bom, a carga em base, então a gente já tem condições de definir, correto? A gente tem condições de definir a carga em base. Mas e a fração em ácido? O que representa essa fração em ácido? Bom, a gente sabe o seguinte, que a gente tem por definição, e a gente chegou a definir, a fração em base. Tá? A gente chegou a definir a fração em base? Não, acho que a gente não chegou a definir a fração em base. Agora eu estou na dúvida se a gente definiu, não definiu, mas vamos lá. A gente considera aqui, ó, que pH vai ser igual a pKa mais log, já vamos colocar em fração em base. Fração em base sobre 1 menos fração em base, correto? Vamos tentar isolar essa fração em base. Então, como eu tenho aqui um termo logaritmo e aqui eu tenho um termo que não é logaritmo, vamos separar esse termo que não é logaritmo da seguinte forma, pH menos pK, ok? Isso aqui então vai ser igual a log da fração de base sobre 1 menos fração de base. Como eu tenho um termo logaritmo no membro do lado direito e não tenho nada no membro do lado esquerdo, e eu estou querendo extrair esse FB, esse valor da fração de base,
Ah, aqui que é legal, eu consigo descer o quadro. Aham, consigo descer o quadro. É interessante que eu tente eliminar esse logaritmo. E a forma de eu eliminar esse logaritmo, vou até mudar de cor aqui, tá? A forma já que o logaritmo é potência de 10, eu pego 10 e elevo ao logaritmo, para poder sumir com o termo que está em logaritmo. Ao fazer isso, eu fico com a expressão que 10 elevado a pH menos pKa vai ser igual, agora eu desapareço, ó, FB sobre 1 menos FB. Tá? Desapareci com o termo logaritmo. E agora eu aplico isso daqui. Então eu tenho aqui que 10 elevado a pH menos pKa, né, que multiplica 1 menos FB, vai ser igual a FB. Eu vou desenvolvendo. Vou chegar aqui em cima. Para chegar aqui em cima eu tenho que enxergar lá embaixo, né? Então é melhor descer até um pouquinho mais aqui, ó. Então no caso eu quero dizer o seguinte, que 10 elevado a pH menos pKa, certo? Menos FB vezes 10 elevado a pH menos pKa. Já puxo o termo de lá, ó, menos FB, que é o termo que estava lá, igual a zero. Bom, consequentemente eu posso dizer que 10 elevado a pH menos pKa, eu tenho dois termos aqui em negativo, menos FB, que multiplica, FB, né? FB que multiplica 1 mais 10 elevado a pH menos pKa é igual a zero, tá certo? É igual a zero. Então você já pode perceber o seguinte, que eu posso pegar agora esse FB com esse termo, jogar para lá, né, para o lado direito, e manter 10 elevado a pH menos pKa desse outro lado. Então eu vou ter o seguinte, que 10 elevado a pH menos pKa vai ser igual a, só para você observar aqui, né, FB que multiplica 1 mais, então vamos lá, FB, opa, o computador dá uma travadinha, FB que multiplica 1 mais 10 elevado a pH menos pK, certinho? Tá? Passou para o termo de lá, passa com sinal positivo. Então eu posso ter, portanto, que a fração de base, minha fração de base, pode ser considerada como 10 elevado a pH menos pK sobre 1 mais 10 elevado a pH menos pK. Tá? Essa é a minha fração de base. Correto? Essa é a minha fração de base. Então, se eu plotar a fração de base aqui por pH, e você pode fazer esse exercício no R, já que você já sabe fazer uma curva, provavelmente você vai obter alguma coisa nesse sentido aqui, com o valor de pKa aqui. Mas veja que o que nos interessa nesse momento não é propriamente o FB, e sim o FA. Né? É a fração de ácido, para poder fechar em cima daquela relação de rede de carga líquida. Bom, a gente sabe o seguinte, que FB mais FA é igual a 1, né? Já que FB é uma fração que vai de 0 a 1 e FA é o seu complemento que vai de 0 a 1, a soma de ambos vai até 1. Então, consequentemente, eu posso dizer que FA vai ser igual a 1 menos FB, certo? E se eu desenvolver isso, eu posso dizer que FA vai ser igual a 1 menos o quê? 10 elevado a pH menos pKa sobre 1 mais 10 elevado a pH menos pK. Tá certo? Então aqui eu tenho a fração de base. Bom, eu posso resolver isso. Tá? Aliás, eu não vou chegar até lá em cima, não. Acho que vou resolver logo aqui embaixo. Eu posso tentar resolver isso daqui. Então eu posso dizer aqui que o meu FA vai ser igual a quê? Vem para cá, eu vou ter aqui, ó, 1 mais 10 elevado a pH menos pKa, né? Esse seria o termo comum, divido por 1, multiplico por 1, então aqui vai ter 1 mais 10 elevado a pH menos pKa, certo? Menos o que? 10 elevado a pH menos pKa, correto? Então, veja, se eu tenho aqui pKa, eu tenho menos 10 elevado a pKa e 10 elevado a pKa, corta esse com esse. Consequentemente,
a minha fração de ácido vai ser igual a 1 sobre 1 mais 10 elevado a pH menos pK. Tá certo? Essa, portanto, é a minha fração de ácido. E isso significa dizer, então, portanto, que a minha rede de carga líquida vai ser igual a carga em base mais 1 sobre 1 mais 10 elevado a pH menos pK. Chato? Deve ser um pouco, não deve ser lá muito confortável, né? Mas enfim, a gente chega a esse tipo de expressão. O que a gente faz com esse tipo de expressão agora? Simulação no R. Tá? Vamos utilizar o RStudio para simular essa expressão aqui, utilizando um ácido fraco, que pode ser o próprio glutamato, para ver como que se dá essa expressão. Por que a gente está colocando isso? Porque no vídeo anterior, na aula anterior, a gente mostrou como construir uma curva, né, que seria mais o jeitão dessa curva aqui, só que você tem um processo de titulação em cima de um ácido monoprótico. Agora a ideia é que a gente consiga construir essa curva de titulação em cima de um ácido poliprótico. Se você lembrar que uma proteína pode ser considerada um polipróton, um ácido poliprótico, na verdade não, pode ser considerada anfiprótico, né? Pode ser considerada um polieeletrólito, seria como se a gente tentasse simular, por exemplo, a titulação de uma proteína, a titulação de uma enzima, a titulação de um polímero biológico dessa natureza, ok? Mas vamos lá. Vou encerrar então o formalismo e